Podeis assentar, meus irmãos. Eu quero convidá-los para a nossa reflexão nesta noite, que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo de número 128, e o tema da nossa mensagem é equilíbrio no casamento. Salmo de número 128. Salmo de número 128. Nos diz assim a palavra de Deus. Salmo 128. Todos encontraram? Muito bem. Nos diz assim o texto sagrado. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Um casal estava chateado um com o outro. O marido chateado com a esposa chateada com o marido. Eu sei que isso não acontece aqui, isso não acontece com os casais desta igreja, isto não acontece na nossa casa. Meu amor, você já vai sair, nem comecei. Acontece, viu? O marido chateado, ele pergunta para a esposa: querida, por que você está usando a aliança no dedo errado? E a esposa, que estava chateada com o marido, ela responde: é porque eu me casei com o homem errado. Eu me casei com a pessoa errada. Mas deixa eu perguntar, existe a pessoa certa? Existe o príncipe encantado? O que existe e que é primordial para o equilíbrio no casamento é o cumprimento do papel dado por Deus em sua palavra para o homem e para a mulher. E um dos grandes problemas que a família tem enfrentado nos nossos dias está justamente nesta questão do cumprimento do papel que é dado por Deus para cada um. O Salmo 128, que nós acabamos de ler aqui, nos mostra claramente o papel do marido e o papel da esposa no relacionamento conjugal. A mulher sábia, ela será como uma videira frutífera dentro da sua casa. Uma videira frutífera é que dá frutos, que dá bons frutos. Ou seja, a mulher sábia, como uma videira frutífera, ela será bênção dentro da sua casa. Conforme nós vimos no domingo passado, Provérbios 14, verso 1, diz o texto: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. A mulher tem esta honrosa missão, dada por Deus, de ser rainha do lar. E hoje parece que isso soa como uma ofensa. Nós não estamos dizendo que a mulher, e desmerecendo isso, não, muito pelo contrário, mas dizendo que a mulher é doméstica, não é isso. Mas ela é a rainha do lar, porque diz o texto sagrado que a mulher sábia edifica a sua casa. E Deus deu à mulher essa condição de conhecimento, de observância das necessidades dos filhos, do esposo, da casa. Algo que o homem não tem e a mulher tem naturalmente. Esse papel que foi dado por Deus à mulher. E o homem
no cumprimento da sua missão, do seu papel de sacerdote dentro do seu lar. Este homem, qual é o seu papel? Este homem, ele vai ensinar a sua casa a temer ao Senhor. Este é o papel do homem. Este é o papel do marido, como sacerdote do lar. É ele quem tem o papel, através do seu testemunho, do seu relacionamento, da sua missão de sacerdote do lar. É ele quem tem este papel de ensinar a sua casa a temer ao Senhor. Sabe por quê? Porque este homem sabe que é melhor uma casa que teme ao Senhor, que tem amor, do que uma casa cheia de prosperidade, mas também cheia de brigas e ódio. É o que nós encontramos na palavra de Deus, Provérbios. No Provérbios 15, verso 16 e 17, diz assim: é melhor uma casa com temor do Senhor e amor, do que uma casa cheia de prosperidade e brigas e ódio. O homem que teme ao Senhor, ele sabe disso. E ele vai, através da sua conduta, no cumprimento da sua responsabilidade de sacerdote, ele vai ensinar a sua casa, ele vai conduzir a sua esposa, ele vai conduzir os seus filhos no temor do Senhor. O papel de cada um está muito bem definido aqui na palavra de Deus. Mas quando este papel não é cumprido, como nós observamos em nossos dias, o que acontece? Problema, conflitos, desestabilidade da família. E esses conflitos, além de desestruturar a família, provoca dor, sofrimento, mágoas, amarguras. E em alguns casos trazem também separação. E essa separação gera também consequências negativas, principalmente na vida de quem? Dos nossos filhos, das crianças. E eu digo isso porque todos nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, que o nosso caráter, ele é formado dentro do convívio familiar. E aqui entra a responsabilidade dos pais na formação do caráter dos seus filhos. Embora exista exceção, nós somos resultado das influências paternas nos primeiros anos de vida. O que eu estou dizendo aqui? Que o homem é fruto do meio? Não, não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que educação, respeito e honra começa onde? Começa em casa. Nós vemos aí uma geração mal educada, uma geração que não sabe o que é respeito, uma geração que não sabe o que é honra a quem merece a honra. Por quê? Onde está o problema? É nessa geração? Não, o problema está em casa, cujos pais não estão cumprindo o seu papel e ensinando isso aos filhos. Depois que cresce, você fala, mas infelizmente é como se você não estivesse falando, porque aí cada um vai tomar a sua decisão. Já são maduros. Mas enquanto crianças, é o nosso papel imprimir isso nos filhos. Depois, quando crescer, se eles tomarem um outro rumo, aí a questão é deles com Deus. Mas nós precisamos cumprir o nosso papel. E nós, como pais, nós precisamos entender que a nossa alegria, o nosso contentamento e a nossa satisfação não estão nos nossos filhos, devem estar em Deus. Porque se nós colocamos eles em primeiro lugar, nós idolatramos nossos filhos e esquecemos de Deus. Então a nossa satisfação, o nosso contentamento está em Deus. Digo isso direto na minha casa. Amo os meus filhos, mas eu amo mais a Deus. Amo os meus filhos, mas eles não têm primeiro lugar no meu coração. Quem tem é Deus. Porque se eu não amar Deus em primeiro lugar, o meu amor por eles não é verdadeiro. O meu amor pela minha esposa não é verdadeiro. Então o amor a Deus deve estar em primeiro lugar. Mas existem muitos casais
Infelizmente, até mesmo casais cristãos que estão vivendo hoje um relacionamento totalmente desequilibrado. E a causa deste desequilíbrio no relacionamento conjugal é justamente o não cumprimento do papel estabelecido por Deus para o homem e para a mulher dentro do casamento. Ante ao exposto da palavra de Deus, quero compartilhar com os irmãos que estão aqui presentes, com todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, alguns princípios, lições ou recursos que, se aplicados, ajudarão a trazer equilíbrio no casamento. Primeiro deles, saber ouvir e falar na hora certa. O diálogo é fundamental. O diálogo é a base para um bom relacionamento. Mas tem a hora de falar. Tem o momento de falar. E se nós observarmos a anatomia humana, nós vamos ver que nós precisávamos aprender a ouvir mais e falarmos menos. Porque boca nós só temos uma, língua só uma, cerrada pelos dentes e pelos lábios. E ouvidos nós temos dois. Significa que nós precisávamos aprender a usar mais o quê? Os ouvidos. Aprender a ouvir mais e a falar menos. Nós temos este conselho dado por Tiago no capítulo 1, verso 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Pronto, rápido para ouvir. Tardio para falar e tardio para irar. Ouvir mais, falar menos. Ouvir mais, falar somente quando for necessário. Ouvir mais, falar o necessário. E ele diz também tardio, lento para irar. Por quê? O verso 20 ele complementa. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Queridos, nós temos muitos casais aqui na igreja. E todos nós sabemos que a vida de um casal não é um mar de rosas. Todos nós sabemos que o relacionamento conjugal não é feito somente de bons momentos, de momentos maravilhosos, de momentos agradáveis. Por mais que tenhamos um relacionamento conjugal estável, que sejamos felizes no nosso relacionamento, mas nós sabemos que existem as dificuldades. E infelizmente no decorrer dos anos, o romantismo da época do namoro não impera mais. Ele fica para trás. E nós sabemos que, ao longo dos anos, situações desagradáveis, situações ruins acontecem. Dias ruins existem. E o que nós devemos fazer? Vou largar. Vou separar. Não podemos flertar com o divórcio. Isso é um pecado. Flertar com o divórcio. Isso não pode ser opção. O que nós precisamos fazer? Deus nos orienta a termos longanimidade. O que é longanimidade? Virtude de suportar com firmeza as contrariedades em benefício do outro. Nos ensina em Provérbios 14, 29, dizendo assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Ou seja, a importância da longanimidade, a importância de suportar contrariedades, a importância de suportar com firmeza, talvez aquilo que nos irrite, aquilo que nos causa estresse, talvez aquilo que nós não gostamos, mas suportar isso com firmeza em benefício do outro, em benefício do marido, em benefício da esposa. E falar na hora certa, com calma. Porque a pessoa que mantém a calma está agindo
maioria, conforme nós lemos aqui em Provérbios 14, 29. Mas a pessoa que facilmente perde a calma, essa não tem juízo, porque ela perde o juízo. E aí, ao invés de ouvir mais, ela vai falar mais. Vai falar na hora errada, não vai parar de falar e vai ser um converseiro danado. E infelizmente é isso que nós observamos em nossos dias. Muitos relacionamentos, a maioria dos casais acabam deixando que as emoções tomem conta dos seus corações, dando lugar à ira. E a longanimidade é o que nos ajuda a evitar isso. É preciso que o casal tenha o hábito de exercitar o domínio próprio. Saber que o nosso temperamento às vezes é curto, que a nossa língua às vezes fala demais, mas nós precisamos lutar contra isso. E que nós precisamos ter em mente também que não existe relacionamento, não existe casamento que um momento ou outro não precisa passar por um ajuste. E como virá esse ajuste? Ouvindo mais e falando apenas na hora certa. Mas um segundo princípio, agora sim, Mateus, que nos ajuda no equilíbrio do casamento, é ser paciente para conquistar. Paciência. Paciência. Provérbios 16, verso 32. Nos diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Longanimidade, como nós vimos, é a capacidade de suportar com firmeza. Por que com firmeza? Porque não é fácil. É fácil suportar contrariedade? É fácil. Quando ela está brava e blá, 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 dia e noite, é fácil? Não é fácil. Mas a longanimidade é justamente para suportarmos isso com firmeza em benefício do bom relacionamento, em benefício da outra pessoa. Então, melhor é o longânimo, melhor é a pessoa que suporta essas contrariedades com firmeza em benefício do outro. Melhor é isso do que o herói de guerra, do que o valentão que toma uma cidade, daquele que fala, daquele que acontece, daquele que troveja, daquele que dá murro sobre a mesa, daquele que faz aquele barulho, estardalhaço danado. Melhor é ser longânimo, melhor é se calar, melhor é esperar a hora de falar. O que o texto de Provérbios está nos ensinando aqui é que é muito mais importante e muito mais valioso no relacionamento a paciência do que a valentia. Paciência. É mais importante você ser paciente do que valente. E muitas vezes, quando um cônjuge ele é impaciente, ele gera uma discussão. E aí, gerando essa discussão, ele faz com que o outro fale aquelas coisas que talvez ele não precisava ouvir. Mas por quê? Porque gerou essa contenda, porque gerou essa intriga. E assim, sementes ruins são plantadas no relacionamento conjugal. E em muitos casos, depois de um longo período, essa situação se torna irreparável. Sabe por quê? Porque aquela sementinha germinou e ela gera uma grande ruína. E a pessoa que foi ferida, ela se torna uma pessoa endurecida, resistente e também empedernida. Ou seja, insensível, inflexível, dura como uma pedra. Sejamos honestos. Você já passou raiva no seu casamento? Você já passou raiva no seu casamento? Se o seu casamento é normal, eu tenho certeza que já. Certeza absoluta. Você já ficou nervoso, chateado? A Bilene não, porque é mulher de pastor. É quase um anjo, né? Marilene também não. Só meia dúzia de dia por semana só.
E se você não passou raiva no seu casamento, saiba que você vai passar. Se o seu casamento for normal, duas pessoas normais, de dois seres humanos normais, saiba que vai chegar um momento em que você vai passar um tipo de contrariedade, sim. É impossível, completamente impossível, vivermos um relacionamento conjugal sem termos algum momento de animosidade, de raiva, de nervosismo. Ah, pastor, o que fazer então? Bíblia, palavra de Deus, Provérbios 29:11. O tolo mostra a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Aí cabe a cada um de nós decidirmos no nosso relacionamento, nos momentos de raiva, nos momentos de estresse, nos momentos de dificuldade, nos momentos de discordância que podem existir, cabe a cada um de nós decidirmos, não, nós vamos ser bíblicos. Como cristãos, eu vou obedecer a palavra de Deus dentro do meu casamento, então eu vou ser tolo ou sensato? Porque o tolo extravasa toda a sua ira, toda a sua raiva, mas aquele que é sensato se cala e domina. Reflete. Vale a pena? Vale a pena gritar? O que nós ganhamos com isso? O que se ganha quando quebra tudo? O que se ganha quando fala sem pensar, quando ofende, quando maltrata? O que se ganha com isso? A pessoa sensata, ela vai refletir sobre as consequências das suas atitudes, das suas ações, das suas reações, de suas palavras. A pessoa sensata, como diz o texto, ela se cala e domina a sua raiva. E como nós fazemos isso? Paciência. A única forma, paciência. Não tem outro recurso para trazer equilíbrio. Paciência. E em terceiro lugar, para termos equilíbrio no casamento, nós precisamos também saber respeitar e honrar. Respeito e honra são fundamentais dentro do relacionamento conjugal. O relacionamento familiar, o relacionamento conjugal, ele precisa ser pautado nos conselhos de Deus. Por quê? Deus é o autor da família. Deus é aquele que nos criou e nos formou. Sendo o nosso Criador, Deus nos conhece melhor do que ninguém. E uma família, biblicamente falando, ela se cria a partir da união de duas pessoas de mundos diferentes. Diz a Bíblia que o homem deixa pai e mãe, une a sua mulher. A mulher deixa pai e mãe, une-se ao seu marido. E a partir daí os dois são agora uma só carne. Mas nós precisamos ter em mente um detalhe. Homem e mulher trazem para o seu casamento sentimentos, emoções, cultura, todo um histórico familiar passado. Ou seja, a pessoa com a qual você está casado, quando você se casou, essa pessoa trouxe um histórico. Ela trouxe um passado, uma vida passada. É um tipo de herança que fica impregnada na alma de cada um de nós. Todos nós carregamos aí um passado. E demora um certo tempo para se ajustar à nova realidade. E meus irmãos, em alguns casos, permanecem presentes a vida inteira. Eu não sei se você já percebeu, quando nós estamos aí discutindo relação, e às vezes não conseguimos ter a paciência necessária para controlar a raiva, e nós falamos, quase sempre o que nós falamos é verdade, mas nós falamos de uma maneira indelicada, nós falamos na hora errada, e isso acaba se tornando uma agressão.
Mas às vezes, aquilo que nós falamos não é a verdade. E de fato não é o que nós queríamos falar. De fato não é aquilo que nós pensávamos ou achávamos, mas nós falamos. E por que nós falamos? Se não era isso que nós queríamos falar. Sabe por quê? É que nos momentos de raiva, de ira, de nervosismo, de estresse, vem à tona sentimentos que estão camuflados dentro dos nossos corações. Sentimentos de mágoa, até mesmo situações mal resolvidas lá no passado, lá na nossa vida familiar do passado, na nossa infância, na adolescência, que não são condizentes com aquela realidade atual que nós estamos vivendo, mas eles estão lá, estão presentes em nossos corações e precisam ser resolvidos, tratados, curados, para que aquele lar possa se tornar um pedaço do céu. Mas para este tratamento é preciso que exista respeito e honra, e entender que existe um passado, que existe uma história, e isso precisa ser tratado. E por fim, meus irmãos, eu finalizo as considerações finais dizendo que, por mais que pareça estranho a este mundo incrédulo que nós vivemos, e é estranho mesmo, mas aqueles que temem a Deus são pessoas genuinamente felizes. Aquele que teme a Deus faz parte de um povo genuinamente feliz. Porque este temor a Deus, ele nos conduz no reto e que é o caminho de Deus, e trará sobre nós favores e as grandes bondades de Deus sobre as nossas vidas. De muitas maneiras, o lar é onde a sinceridade e a realidade da verdadeira religiosidade se torna mais evidente. Não é aqui dentro. Não é neste momento que você está acompanhando essa mensagem. É quando você está vivendo o seu cotidiano junto com a sua família. É neste momento que torna mais evidente a nossa religiosidade. O lar é um indicador do quanto o nosso temor a Deus é verdadeiro. Não é aqui. Não é acompanhando a mensagem. É a vida no lar. Este é o verdadeiro indicador do nosso temor a Deus. Por isso vale a pena a reflexão. Como está o nosso lar? Como está a nossa vida familiar? E o Senhor promete em sua palavra abençoar o lar que teme ao Senhor. É isso que nos diz o Salmo 128. É uma promessa em abençoar aquele lar que o teme. No entanto, e isso que é maravilhoso, este salmo não é limitado apenas às famílias. Por quê? Cristo nunca se casou. Cristo nunca teve filhos. Mas Cristo, ele desfrutou das bênçãos de Deus de um modo muito profundo. Por isso, em união com Cristo, em Cristo, vivendo em Cristo, pessoas solteiras, sem filhos, jovens, todos os tipos de pessoas podem desfrutar da profunda felicidade da família de Deus, em Cristo Jesus. Mas para isso, obedeça os princípios de Deus e seja feliz praticando a palavra de Deus. E tenha a sua vida e a sua família constituída e construída sobre a rocha eterna, que é Jesus Cristo. Como está a sua casa? Como está a sua família? Vamos orar pela nossa família neste momento? Curvemos nossas cabeças, fechemos os olhos e oremos ao Senhor. Deus,
nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, que nos ensina que o lar que teme ao Senhor é abençoado pelo Senhor. Por isso, ó Deus, nós rogamos neste momento o derramar do temor do Senhor sobre os nossos corações. O derramar do temor do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a sua igreja. Pois o Senhor nos promete aqui na tua palavra abençoar o lar que teme ao Senhor. O lar que existe este temor genuíno e verdadeiro. Onde o marido se comporta como o verdadeiro sacerdote do lar, ensinando através do seu exemplo a família a temer ao Senhor. A esposa é como uma videira frutífera. Os filhos são motivos de orgulho para os pais, e eles podem desfrutar na velhice também dos seus netos. Bênçãos do Senhor sobre suas vidas, Pai, como nos diz na sua palavra. Mas aquelas pessoas também que são solteiras, aquelas pessoas que são jovens, que estão aí construindo as suas vidas, também podem desfrutar dessas bênçãos maravilhosas do Senhor, Pai. Bênçãos essas que estão em Cristo Jesus, andando com Cristo, vivendo com Cristo, servindo a Cristo, confessando Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, Pai. E assim, através da vida e exemplo de Cristo, desfrutar das mais profundas e preciosas bênçãos do Senhor sobre suas vidas, Pai. Oh Deus, nos ajude a termos verdadeiro temor, uma verdadeira devoção dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nos ajude a sabermos ouvir mais e falarmos na hora certa. Nos ajude a termos paciência, Pai, nos momentos difíceis, nos momentos de contrariedade. E nos ajude, Pai, a sabermos respeitar e honrar as diferenças que existem. E assim que o nosso lar venha glorificar e exaltar o nome do Senhor, Pai. Ajuda-nos e guia-nos em nome de Cristo Jesus. Amém.